Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, tudo que o Neto, os demais, né, o Souza que apostou aí o cabelo e perdeu, né, falaram a respeito dessa vitória do time do Verdão. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que o Palmeiras, tudo que a mídia está falando do Palmeiras, dessa virada histórica do Verdão e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Mas eu peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Se o Flamengo não ficar esperto, o Palmeiras pode beliscar essa Libertadores, hein? Parabéns aí à Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns ao jogo, que amasso de futebol. Meu querido Castor, Ricardo Sdei, vocês que são palmeirenses estão felizes, né? O Abel Ferreira, você é muito foda, irmão. É muito foda. Pelo amor de Deus. Dirceu, você tá notando alguma coisa diferente no Souza? Olha lá. Tá careca total? Por que, Souza? Eu tô careca de saber que eu ia ter que pagar essa aposta, entendeu? Fiz uma aposta lá, o Juca lá no Quebrada, lá no Podpah, me botou numa saia justa, eu fui pra O isso herói? aí, fui dar uma de herói, achei que, como todo mundo achou que o Palmeiras não ia passar, o Palmeiras passou e aí sobrou pro meu único resto de cabelo que eu tinha, foi embora. Ô, Dirceu, inclusive, em cima do que o Souza falou, e o Veloso, apostar contra o Palmeiras não tá sendo um bom negócio, né? É, o Palmeiras foi bem ontem, né? Porque lá ele foi mal, péssimo. Uma atuação medíocre que o Palmeiras teve lá. Não tem jeito. Olha, Você dormiu mas encolhido? mas lá, se alguém falar que o Palmeiras jogou bola lá, é uma coisa incrível. O Palmeiras não foi aquele Palmeiras que é o time do Palmeiras. Porque não dá para tomar de 3-0 lá, e depois eu sou obrigado a ver o Thiago Nunes, que já foi técnico do Botafogo com gramado sintético, não é isso? Foi técnico do Atlético Paranaense com gramado sintético. Ele falou que ontem ele jogou num gramado de colégio. É com o time dele ontem, para ser exato. Ele não foi, isso foi um jogador que falou isso. Foi ele. Foi ele, Não, foi ele, falou, foi ele. O Thiago Nunes, foi ele mesmo. Ele fala demais, mas também não há nada disso. Aí, por ele não ser nada disso, o time não viu a bola. Palmeiras massacrou. Eleito foi o Rafael Veiga, eu falei, nossa, entrou o Rafael Veiga, esse cansa cachorro. Mas ele queimou a minha língua, porque ele mudou o time. O cara entrou, rapaz, com a vontade, que não dá para entender. Ele já entrou, passou, pediu bola, ergueu o braço, foi lá, bateu o pênalti O cara bem. que mais título tem desse elenco aí do Palmeiras. São 12. E só para fechar, esse menino Alan, o que ele jogou ontem foi um negócio simplesmente espetacular. Ele jogou demais. Ele, quando pegava a bola, ele não dava um drible só. Ele, para humilhar, ele já dava no outro. Já emendava, maravilha. Não, ele já limpava 2, 3. Eu até achei que o Palmeiras poderia ter jogado mais com ele, porque ele não perdia bola. Ele não perdia uma bola. Ele só ia... Aliás, o pênalti, quem que arrumou o pênalti? Foi ele. Quem deu o passe para o primeiro gol foi ele. Então, isso prova que o time estava ontem com muita tesão, com muita vontade. Aí o Abel Ferreira chorou lá na própria entrevista. Aí ele ficou sentimental. Aí entrou a Leila também para dar os parabéns. Depois que a Leila entrou, eu falei, ele já renovou o seu contrato. É. Né? É isso aí. Quando alguém entra já para falar uma coisa para você que está em dúvida, porque eu gosto, que ele é bom, e realmente ele foi bem. Às vezes ele me enche o saco, porque ele tem mania só de criticar o Brasil, critica o Brasil, critica Olha o Brasil. lá. Mas ele não fala besteira, ele reclama de gramado, mas reclama só de ele, mas não é de arbitragem. hoje Pô, isso aí. Isso daí, desde que eu narro futebol, os caras falam. Mas Gramado é ruim, pasta não sei o quê. Isso aí já é uma coisa olha aqui, olha que triste, não muda. Deixa- Olha que horrível, não muda. Aproveitando o gancho do Maravilha aqui, falando do Abel, do contrato, da Leila, e o Abel ontem reclamou. Reclamou não, o Abel lembrou aquela crítica do torcedor quando perdeu a Copa do Brasil. Acho que está na hora do Abel superar isso também, né? Foi no momento de eliminação de Copa do Brasil, o maior rival do Palmeiras perdeu a classificação. Empate, esquece. Perdeu Quem apanha, o título, não. Perdeu o título do Paulista, mas a vida então não foi é o momento feita do assim. torcedor cobrar também. E outra aqui é coisa, né, assim. Veloso? Em Supera qualquer, que já passou. Em qualquer relacionamento sempre tem a discórdia. Nunca vai ser sempre, olha, amor, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Né? Olha, o que você fez ontem? Você sujou a panela, você quebrou não sei o quê. Então, discussão é uma coisa que tem. Agora, ele é muito sentimental, ele é muito romântico. Mas eu também seria romântico
se eu tivesse com uns 3 pau por mês lá do salário dele. Eu seria mais acessível. Então, eu acho que ele tem que ponderar um pouco mais. Ele está num grande clube. Cada um sabe onde dói. E ele teve uma coisa, hein? Ele se promoveu, é aqui, porque ninguém nunca conhecia, eu nunca ouvi falar. Abel Ferreira. Mas o cara sempre hoje tem um começo. Ele cresceu aqui. Sempre tem um começo. Mas hoje ele... Então ele tem que agradecer o time do Palmeiras. Fernandinho, uma coisa que o Você Abel... começou narrando na Band e chegou na maior emissora do país. Eu sei, mas eu tenho que valorizar onde eu vim. Ele valoriza. Souza, você queria falar, desculpa. O Abel precisa entender que o futebol, ele já falou sobre isso, sobre o brasileiro ser emocionado, ser muita emoção, né, o futebol brasileiro, mas ele precisa entender o entorno. A gente que jogou bola, a gente não sabe o que o torcedor passa para estar no estádio. Quando eu comecei a frequentar, e por muitas vezes eu fui em estádio, quando eu saí para poder trabalhar, fui ver o primeiro tempo e fui trabalhar no segundo tempo, tive que chegar antes, né, para poder trabalhar. Tem torcedor que vai para o estádio e não tem ingresso só para ficar em volta do campo. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês concordam com o Souza aí sobre essa crítica ao Abel Ferreira? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Então, às vezes, o treinador e o atleta precisam entender isso, o entorno, todo o sacrifício. Agora que você está na cadeira, você entende também como é o nosso lado? Com certeza, muda totalmente. Muda a percepção. Então, O Abel falou disso, dessa relação. Já a gente vai resgatar tudo isso. Tudo que vocês estão abordando, o Abel falou, e a gente na volta, aqui quando vocês concluírem, a gente vai ouvir a coletiva. Ele precisa entender isso, entendeu? Ele precisa passar um dia de torcedor, para ele entender. Porque quando a gente está fora ali, só trabalhando no jogo, você está só empenhado em fazer aquilo, mas o torcedor, ele faz todo um sacrifício. Tem gente que sai do trabalho para ir direto, e o final de semana do torcedor depende muito desse... Torcedor, você pode apostar nisso que vai sair de ônibus para ver a final da Libertadores, que deve acontecer. Inclusive, ela pode mudar de lugar. A gente vai ver o presidente da CBF também já tentando aí que não vai mudar, não, sobre isso. Mas se for em Lima... da situação política do Peru, não vai mudar, não. Se for em Lima, eu estou dizendo que aí o sacrifício, estou querendo dizer do sacrifício do torcedor para poder acompanhar um jogo. Você viu que loucura? Uma passagem normal fora de uma decisão como essa é R$ 3.500 para você até o Peru. Quase o preço aí para a Europa. Já está 15. Já está 15. Olha a loucura. Veloso, antes de você falar... O cara sempre ele é assaltado, né? O brasileiro sempre tem a mania de levar vantagem. O povo danado, né? Vai chegando o Natal... O povo feio. O hotel, você vai lá, você paga R$500. Natal, Ano Novo, por quê? Mas o que muda? É outro dia, tem 27 horas, tem 30 horas. Aí já muda para R$1,200, R$1,5. Aí você vai lá em setembro agora, no mesmo restaurante. O que acontece? Vai lá no Guarujá, a galera vai lá, 80, a galera vai lá, vai na parcela, que no Brasil não existe parcela. Fora do Brasil é difícil coisa parcelada. A galera vai lá, parcela. Faz o carnê logo e... Vê o que acontece. Vamos aproveitar, vamos ouvir o Abel, que afinal de contas ele completou 5 anos no comando da equipe do Palmeiras e com um histórico muito grande. E ele abriu o coração, como disse o Dirceu, ele chorou, se emocionou. Mas a gente sabe que o Abel ele é passional. Ele pisa na bola pra caramba, ele sabe que pisa na bola, depois se arrepende, a gente também pisa na bola, enfim, vamos ouvi-lo. Agora eu já estou há tempo suficiente no Brasil e há tempo suficiente num clube que eu aprendi a gostar, que é o Palmeiras, e para conhecer como é que funciona o chiqueiro quando toda a gente está assim, e fiquem chateados comigo ou não, pena que não seja sempre assim, mas quando está assim é difícil, é pesado para quem vem aqui jogar, porque eles empurram e ajudam-nos. Mas a verdade é que todos contribuímos aqui hoje. Eu não podia não deixar de dizer daquilo que foi todos estes 3 dias, se vocês vissem os funcionários do Palmeiras todos vestidos com uma camiseta a dar força e energia à equipa. Quando viemos treinar aqui ontem, eu não sei se a TV Palmeiras publicou ou não, mas todos com cartazes. Posso-vos dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram a chorar à frente deles. Por isso é que eu vos digo que nunca será só futebol. É muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas, e esta energia que nós fomos criando e esta sinergia só podia dar nisto. Por isto é que eu vos falei numa noite mágica, porque eu sei quanto nós nos trabalhamos, sei quanto nós nos dedicamos, a nossa Presidente também. Eu já disse isso várias vezes, eu tenho sorte de ter várias mulheres na minha vida que me inspiram, que me ajudam, e eu, pelo lado profissional, tenho muita sorte de ter a Leila como presidente.
A forma como ela fala comigo, connosco, com o nosso grupo, nos dá tranquilidade para nós continuarmos a trabalhar e fazer aquilo que tão bem sabemos. O sucesso do Palmeiras, ele não é só econômico nem desportivo. Isso que o Abel falou é muito importante, é administrativo. Há um bom tempo, a Leila está dando sequência, que veio com o Gagliotti, veio depois quando Paulo Nobre entendeu como é que era o futebol, que no começo ele deu uma patinada, e o Palmeiras fez uma escolha clara. Nós vamos optar pelo técnico. O que ele pede, a gente mantém. Porque normalmente, na disputa de braço de ferro entre treinadores e jogadores, os treinadores sempre perderam. Prova disso que o Palmeiras passou, antes desse período do Abel. Filipão, Mano, Vanderlei, Luxemburgo, Cuca, o Eduardo Batista, o Mano, Roger Machado. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Abel Ferreira hoje é o maior treinador da história do Palmeiras? Vou além. É o maior treinador dos últimos 5 anos aqui no Brasil ou da América do Sul, né? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Cara, técnicos de ponta no futebol brasileiro. E sempre no braço de ferro os boleiros ganharam. sim. Com a chegada do Abel, o elenco começou a sair, foram mudando, o Felipe Melo acho que foi o único, e o último que quis fazer um braço de ferro quebrou a cara, que foi o Dudu. Então eu acho que isso também é uma transformação no futebol brasileiro, que isso se assemelha muito ao modelo europeu. Que escolhem um treinador, ele tem uma maneira de jogo, fazem a escolha baseada no que os dirigentes querem para o clube jogar e os jogadores vão se acertando. E o Palmeiras está numa situação financeira tão boa como o Flamengo, que se o jogador vem e não acerta, eles encostam. Não é como acontece em outros times, que os jogadores são reféns. O clube, melhor, é refém do jogador. Trouxe o cara, mas custou tanto, tem que pôr para jogar. Né? Técnico também, às vezes. Então, mas o Palmeiras tem aí um dedo muito forte. O próprio Flamengo, com o Felipe Luiz naquela situação com o Pedro. Lembra que a queda de braço? Mas a diretoria ficou do lado. Mas a diretoria ficou do lado dele. Tanto é que eles se acertaram. Eu concordo também que o Felipe Luiz passou do tom pela inexperiência. Sim, sim. Mas eu acho que é muito importante e serve de balizamento para os outros clubes essa história. O técnico manda. Restabeleceu a hierarquia no futebol. Isso, Fernando. É isso. A gente já viu vários exemplos aí da coisa funcionar não, tentar fazer com que a coisa funcionasse ao contrário, né? Todo lugar em que se perde a hierarquia, quem manda é os boleiros, que mandam no vestiário, isso funciona. E não é no Brasil. No Brasil é mais comum, mas nós vimos lá no PSG, nós vimos aqui no Brasil vários exemplos. A reconstrução com o Luiz Henrique foi isso, limpou o vestiário e falou, quem quer vir? Só funciona para ser assim, né? Quando restabelece a hierarquia. O treinador manda e os jogadores têm que cumprir ordens, né? E quando dá essa autoridade ao treinador. Porque no Brasil, muitas vezes, tiram a autoridade do treinador, né? E aí fica a boleirada mais cômodo para quem mandando comanda, no vestiário. Né? Quem manda mais fácil. Fica mais fácil porque tira a responsabilidade deles também, né? E o Palmeiras fez isso com o Abel. O Palmeiras trouxe o Abel, realmente deu essa autonomia para ele, essa autoridade para ele. Ele contrata, ele tira, ele afasta. Ninguém reclama. Ele afasta jogadores do peso do Veiga, por exemplo. Né? E não tem nenhum tipo de problema com isso. Não tem ninguém expôs, né, reclamando. E expôs o Veiga no jogo passado. E fala da condição. E fala por que o cara tá fora. Né? Eu acho que ele conquistou esse direito e os jogadores entenderam que ele teve esse direito. E o que ele esperava do Veiga e o torcedor também? O Veiga de ontem. Que desse uma resposta. Que é um cara que entra que possa mudar o jogo. Porque capacidade para isso a gente sabe. Porque bater aquele pênalti naquela circunstância não é mole, não. Chamar a responsabilidade. É a referência do time, é o cara que é o ídolo, tem a liderança. Então, nesse momento, ele tem que chamar a responsabilidade. E o Abel esperava do Veiga, como torcedor também, que ele desse uma resposta. Porque oportunidade não faltou para o Veiga. O Veiga, durante toda a temporada, mesmo entrando mal, mesmo jogando mal, o Abel vinha apostando nele. Então faltava o quê? O Veiga responder, e ontem foi essa a resposta. Ainda bem que foi no momento mais importante, né? Uma semifinal da Libertadores, que o Palmeiras ainda estava em desvantagem, estava 2-0 quando ele entrou, ele fez o terceiro e aí bateu o pênalti, o quarto gol ainda. E o que deu mais essa tranquilidade para tudo isso que o Abel está vivendo no Palmeiras são as vitórias, né, Fernandinho? A gente sabe que em qualquer lugar do planeta, a gente fala muito do Brasil, mas teve um caso agora, né, no United. O United trouxe um treinador alemão. O cara tá fazendo o trabalho, pediu muitos jogadores, contratou, não estava dando certo, os caras vão em troca. O que tá toda essa qualidade pro Abel, é os números do cara. Como é que você não vai deixar um cara desse trabalhar? Como é que você não vai escutar um cara como esse, entendeu? E tem o respeito. E como é que você adquire respeito do atleta? Com vitórias.
Que o cara fala um negócio, você vai lá e faz, dá resultado, você fala, peraí. Aí você troca jogadores, saíram jogadores importantes do Palmeiras que a gente nem lembra. E a convicção. A convicção do cara de trabalhar, entendeu? Coletiva, que ia dar certo, que ia ser. Pois não. Agora, um técnico, né, que em 61 jogos da Libertadores só perdeu 6, é um nível altíssimo de aproveitamento, 75%. Ele teve 41 vitórias, 14 empates e só 6 derrotas. Então, por isso que ele às vezes é meio mala, a gente tem que, né, ficar ouvindo, né, tá de salto alto, fala, a gente ouve. Agora, uma coisa que tem que ser dita também é que o Palmeiras tem um jogo agora contra o Juventude e você não pode abandonar um campeonato brasileiro. Quem também falou a respeito dessa vitória do time do Verdão, dessa remontada do Palmeiras, desse dia histórico, noite histórica do time do Palmeiras, foi o pessoal aí do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí a análise deles. Qual será o ambiente agora lá, hein, na Academia de Futebol do Palmeiras? Aliás, bela tela, hein, do nosso Douglinhas, olha só, o Gustavo Gomes, o Veiga, o Abel Ferreira, alguns dos protagonistas e a frase que já se torna mais uma importante épica da história do Abel no Palmeiras. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Ontem foi tempo suficiente, hein, Jalili? É isso, Bruno. Foi tempo suficiente, independente do que acontecer no dia 29 de novembro. Essa frase, 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque, vai ficar para a história a frase do técnico do Palmeiras, do Abel Ferreira. Mas é isso, o Palmeiras conseguiu, né, vencer a LDU, não precisava só vencer, precisava vencer por 3 gols para levar para os pênaltis, por 4 para avançar a decisão, e fez 4-0. Eu estava lá nos arredores do Allianz Parque e foi o que o Abel falou. Todos os torcedores falavam, você tem um time capaz de conseguir uma virada dessa, é o Palmeiras, e foi o que aconteceu. O Palmeiras, então, conseguiu um feito inédito, o primeiro time a conseguir reverter uma desvantagem de 3 gols em uma semifinal de Libertadores. Claro, muito mérito do Abel, fez mudanças em relação ao jogo de ida que foram fundamentais. O Ramon Sosa foi titular, marcou o primeiro gol, o Bruno Fux, né, mudou o esquema com 3 zagueiros marcando o segundo gol, e Rafael Veiga, que foi muito criticado pela atuação no jogo de ida, dessa vez ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo para mudar a história do Palmeiras na Libertadores, marcando os 2 gols, o último de pênalti, né, com a experiência, com a frieza para bater o pênalti. Claro, a gente não pode deixar de falar do Alan, que teve uma noite histórica, né, uma noite digna de Libertadores. Ele que tem apenas 21 anos, é cria aqui da academia e realmente teve uma atuação, pelos meus cálculos, Bruno, foram 10 dribles do Alan, realmente deu muito trabalho para a defesa da LDU. E é incrível, né, como o Veiga, mesmo não vivendo a sua melhor fase, aparece nesses momentos decisivos. E é claro, né, a noite mágica que o Abel tanto vinha falando desde a derrota lá em Quito por 3-0, aconteceu em uma data muito simbólica para o Abel. 5 anos de Palmeiras, a emoção não é à toa, né? Tinha uma missão muito difícil, apesar da superioridade técnica do Palmeiras. 4 gols não era uma tarefa simples, uma tarefa fácil. O Palmeiras conseguiu. O Abel, depois do jogo, logo ali se ajoelhou, chorou muito, foi ali abraçado pelos companheiros, pelos jogadores, pela comissão técnica, mas de fato mais um capítulo aí dessa história do Abel com o Palmeiras. Existe a discussão se esse foi o maior feito da era Abel Ferreira, mas essa discussão eu deixo para vocês debaterem aí no programa, Bruno. Boa, Jalili, a gente tá vendo essa movimentação por aí e tem uma tela que mostra os números do Rafael Veiga. 2 gols, 3 finalizações, 3 no alvo. O primeiro também, as grandes chances criadas foram 2 e ações na área rival 3. Mário, você escolheu o Veiga como vencedor da semana pelo personagem. Como é que a gente pode falar assim? Ele não é um cara que muda o jogo, porque o jogo já estava, né, em um ritmo muito forte. Qual foi, além dos 2 gols, qual foi a importância da entrada dele no jogo de ontem? Como é que você enxerga? Ser decisivo, é isso? A primeira cartada foi aquela falta, né? Que ele cobra e já deixa ali os jogadores da LDU em choque, porque o gol quase acontece ali, né? É um cara muito grande pro Palmeiras, o Veiga, assim. E os adversários sabem disso. Sabem de toda a história do Palmeiras, da construção de time com o Abel, enfim. Não à toa a gente falava que era muito capaz, né? O Palmeiras de virar, o Palmeiras do Abel. E o Veiga faz parte dessa construção e de outras fases do Palmeiras. E ele, de fato, não foi bem no jogo lá. O Abel falou sobre isso, sobre posicionamento, que ele deveria ter ajudado a marcar, enfim. Acho que um jogador que fica tanto tempo num clube assim, e isso pode acontecer com outros também, é muito natural altos e baixos
Assim, é muito natural você perder espaço, você voltar a ter o seu espaço, você reconquistar o seu lugar. E ontem pro Veiga foi muito importante. Então, assim, tecnicamente, ele ajudou muito o Palmeiras. A jogada do lance do primeiro gol dele é espetacular. Assim, ele começa e ele aparece para finalizar. Então, acho que foi a melhor maneira, né? O pênalti é provocado pelo Alan, ele converte, mas o primeiro gol é muito relevante pro momento dele. Queria saber onde é que tá aquele torcedor que pôs a... Lembra aquele protesto lá falando que o Veiga era... verdade. O Tinha Veiga... Nutella, tudo, né? O Veiga era torcedor o Veiga era jogador Nutella. Aliás, colocou o Veiga, o Gustavo Gomes, colocou todos esses que decidiram os jogos ontem aí. E o Veiga que faz... Quantos anos que o Veiga tá decidindo o título pro Palmeiras e o Gomes também, o torcedor foi lá e disse que era jogador, é isso, Nutella, né? E aí, como o Veiga falou, e acho que isso que é legal, né? Se alguém tiver que acertar, eu tô aqui pra acertar, e se tiver que errar, eu posso errar também. Mas é cara que não se esconde, né, Jailson? Os corneteiros, porque a gente tava falando, tem, né? Não tem? Tem. Tem, né? Oxi. Eu ainda vou conseguir essa, cara. É minha missão. Mas, enfim, falando sério agora, falando do Veiga. Então, você falou que ele não mudou, mas eu acho que a característica dele do jogo para o que estava acontecendo ontem no Allianz, ele muda pela confiança na virada de jogo, principalmente. Acho que ele um passe longo. Então, como a LDU estava baixando ainda mais as linhas, com ali a percepção de que poderia tomar o terceiro gol a qualquer momento, ter alguém que tivesse a confiança para fazer esse balanço defensivo com bola longa era importante. E o Veiga foi esse cara. O tapa de primeira que ele deu, por exemplo, que depois ele vai concluir, tudo bem, mas eu tava observando assim, a movimentação dele tentando fazer uma dupla mais com o Andreas, né? Tentando ali fazer um jogador mais de volante, como se fosse um segundo volante mesmo, descendo um pouco mais, não pisando tanto como um camisa 10, mas sendo o cara que tava com o pé calibrado. A gente pode resumir assim, principalmente nas inversões. Ele pega uma bola quase aqui no Abel Ferreira, né, na ponta direita aqui, e ele inverte lá no peito praticamente do Piquerez, estava aberto lá do canto esquerdo. Fez um grande jogo então, também. Era essa a importância pra mim, de ter um cara com mais confiança, com mais tranquilidade, pra não errar passes. O Palmeiras já estava fazendo muito isso, né? O Palmeiras fez muito isso, mas através muito mais dos zagueiros do Fux, que exatamente. E aí, mas o Palmeiras estava muito ontem fazendo essa eu acho que justamente com a entrada do Veiga no lugar do Maurício ali, o Veiga foi esse cara que ele não errou passes, né? Ele errou poucos. Se tiver errado, né? Errou poucos. Ele pegando o jogo de frente, foi o cara que, assim, a gente não pode perder a bola, a gente precisa fazer mais um gol pra minimamente igualar. Então, pra isso, a gente não pode perder a posse. E pra mim, o Veiga foi muito importante nisso. O Abel, ele falou que, quando ele foi questionado até pelo Vlad na entrevista sobre a frase e tal, o negócio da magia, o Abel falou assim, quando perco o jogo, né, e do momento que ele perde o jogo e vai pra entrevista, ele falou assim, eu preciso de alguma coisa pra virar esse jogo, né? Para motivar de alguma maneira não só os meus jogadores, mas a torcida, porque eu sei como as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro, e claro que quando ele fala isso é porque a gente, de fato, é muito passional. Tá certo. Tá certo, tá certíssimo, né? E porque ele não é um cara de prometer coisas e ele prometeu a noite mágica e entregou. Onde que vocês acham que ele conquistou essa virada? Foi na tática, na estratégia, ou foi já de imediatamente ele conseguir levar o lado psicológico pro lado dele? Eu acho que ele não precisa vender uma ideia de magia. Porque o trabalho dele não passa por desconfiança das vezes que o Palmeiras conseguiu viradas, das vezes que ele reinventou a equipe. Todo mundo sabia que era muito difícil, mas eu acho que para o torcedor e para quem de fato acompanha o trabalho do Abel, ele não precisava de fato vender essa magia. Eu acho que ele não seria cobrado depois, você prometeu, né? Porque assim, o que ele tinha para fazer era arriscar ali, era pegar essa semana, os dias, né, enfim, falar com os jogadores, criar alternativas, pensar nesse sistema que ele colocou ontem em campo, ter muita confiança no que os jogadores poderiam ou não entregar, tirar jogadores que não entregaram, enfim, o entendimento dele no grupo. Mas a estratégia dele para o jogo funcionou. Assim, então, é aquilo que eu falei na abertura. A magia é resultado de um trabalho que em campo se mostrou. Então, assim, ele não precisava convencer todo mundo que, eu posso fazer isso. Ninguém duvidava. Mas eu acho que ele, mais uma vez, se prova um excelente treinador. Assim, um excelente. Pois bem, meus amigos, tá aí mais um vídeo, né?
O jogo que parecia um resultado que parecia quase que impossível, né? Uma remontada, uma virada, né? O primeiro jogo foi 3-0 a LDU, dentro da casa do LDU. Só que os caras não contavam com uma noite mágica do Palmeiras. Uma noite extraordinária dentro do Allianz Parque. O Abel cantou a pedra já ainda lá em LDU, né? Lá em Quito. O Abel cantou a pedra que 90 minutos dentro do Allianz Parque é quase uma eternidade. E queria ter uma noite mágica. E foi isso que aconteceu. Uma noite mágica aqui no Brasil, dentro do Allianz Parque. E para quem assistiu o vídeo ontem, eu comentei aqui que se o jogo terminasse 2-0 no primeiro tempo, poderia esquecer que o Palmeiras iria vir avassalador para o segundo tempo. E foi isso que aconteceu. Terminou 2-0 e o segundo tempo o Palmeiras veio amassando. O LDU ainda tentou ter algumas mudanças, tentou fazer algumas coisas ali, mas nada deu. Palmeiras foi avassalador, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Brilhou também a estrela do treinador em fazer as suas alterações. O Veiga entrou também, destruiu, estava em uma noite inspirada e deu nisso. 4-0. Destaque também para mim, na minha opinião, o Alan, que jogou demais, foi um dos destaques dessa partida. E tá aí, Palmeiras na final, vai enfrentar o time que a gente já ganhou. Os caras estão com a historinha de vai ter revanche. Se não se ligar, vai tomar outro sacode na final da Libertadores. Mas e aí, o que vocês acharam dessa vitória do Verdão, dessa virada histórica? Não é a primeira vez que o Palmeiras consegue isso. A gente já viu um Palmeiras conseguindo esse mesmo resultado, né? Na mesma partida, não no agregado, mas na mesma partida, há 2 anos atrás, dentro da casa do adversário, que foi contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E essa noite também não seria diferente. Tá aí, Palmeiras vencedor, 4-0, venceu, né? E agora está na final. Mas é isso, como também foi falado, o jogo só acaba quando o juiz termina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!